Bom, hoje a gente vai falar sobre o sistema de medidas. E a gente vai falar também sobre os prefixos dessas medidas. O Sistema Internacional de Unidades especifica 20 prefixos. E é sobre esses 20 prefixos que a gente vai falar aqui, tá bom? E essas unidades de medidas, a gente tem o comprimento, a área, a massa, o volume. E cada um deles vão ter os seus múltiplos e submúltiplos. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui uma unidade de medida principal, que pode ser uma unidade de comprimento, em metros, áreas, metro ao quadrado, massa, grama e volume, que pode ser metro cúbico ou litro. E cada uma dessas medidas eu vou ter os seus múltiplos e submúltiplos. Múltiplos serão aqueles que serão medidas maiores. Então, para cima, eu vou ter os chamados múltiplos. E descendo, tá? Para baixo aqui eu vou ter os submúltiplos. Então, em um primeiro momento, a gente vai aprender os nomes desses múltiplos e submúltiplos e o que significa cada um deles. E como eu vou representar cada um deles, tá? Aqui eu tenho a medida principal, que já eu vou escolher. E para cima, os múltiplos eu tenho deca, simbolizado por dA, que é 10 elevado a 1. Eu tenho o hecto, que é simbolizado pelo H minúsculo, 10 elevado a 2, que vai ser 100. Eu tenho o quilo, simbolizado pela letra K, que vai ser 10 elevado a 3, que vai ser o 1000. Eu tenho o mega, que vai ser simbolizado pela letra M, que vai ser 10 elevado a 6, que será o meu milhão. Eu tenho o giga, representado pela letra maiúscula G, que vai ser 10 elevado a 9, que vai ser o meu bilhão. O tera, simbolizado pela letra T, 10 elevado a 12, trilhão. Peta, simbolizado pela letra P, 10 elevado a 15, quadrilhão. Hexa, simbolizado pela letra E, 10 elevado a 18, quintilhão. Zeta, simbolizado pela letra Z, 10 elevado a 21, sextilhão. Iota, Y, 10 elevado a 24, septilhão. E esses são os múltiplos de uma unidade qualquer. Agora os submúltiplos eu tenho dec, simbolizado pela letra D, 10 elevado a menos 1 vai ser o décimo. Centi, C, 10 elevado a menos 2, centésimo. Mili, M, 10 elevado a menos 3, milésimo. Micro, letra grega mi, vai ser a simbologia, 10 elevado a menos 6, milionésimo. Nano, N, 10 elevado a menos 9, bilionésimo. Pico, simbolizado pela letra P, 10 elevado a menos 12, trilionésimo. Fento, F, 10 elevado a menos 15, quadrilionésimo. Tá? Esse fento aqui é uma medida tão pequenininha, mas tão pequena que você já consegue visualizar o átomo. Ato, letra A, 10 elevado a menos 18, quintilionésimo. Zept, Z, 10 elevado a menos 21, sextilionésimo. Iocto, Y, 10 elevado a menos 24, septilionésimo. Então perceba que para definir os números grandes, os múltiplos, eu tenho esse acréscimo do ão. Milhão, bilhão, trilhão, você tem esse ão aí. E para os números bem pequenos, os submúltiplos, você vai ter o acréscimo desse ésimo aqui, centésimo, milésimo, milionésimo, assim por diante. Então, por exemplo, se eu quiser pronunciar a unidade de medida, o metro, eu vou colocar o metro aqui, ó, metro. Para mim pronunciar isso aqui seria metro, decâmetro. É só você acrescentar o nome metro no final de cada uma dessas palavras. Acrescenta um metro aqui, então fica metro, decâmetro ou decâmetro, hectômetro, quilômetro, megâmetro, gigâmetro, terâmetro, petâmetro, hexâmetro, zetâmetro e otâmetro. Isso para os múltiplos. Agora para os submúltiplos você tem o decímetro, é só acrescentar um metro no final de cada palavra. Decímetro, centímetro, milímetro, micrômetro, nanômetro, picômetro, fentômetro, atômetro, heptômetro e octômetro. Ah, mas eu quero escolher uma outra unidade de medida. Se você escolher a letra G de gramo, tá? Para massa.
Então você iria pronunciar decagramo, hectagramo, quilograma, megagrama, gigagrama, teragrama, petagrama e assim por diante. Agora os submúltiplos, decigramo, centigramo, miligramo, microgramo e assim por diante. E perceba algo bem interessante. Perceba o padrão, como esses números vão crescendo ou diminuindo. Exemplo, perceba que nos múltiplos da unidade, 1, 2, 3, e a partir do 3 eles vão crescendo de 3 em 3. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. E os submúltiplos é o mesmo padrão. Eles vão diminuindo 1, 2, 3 e a partir do 3 eles vão diminuindo de 3 em 3. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18, mais 3, 21, mais 3, 24. E vai descendo de 3 em 3. Então, para você aprender isso aqui, basta seguir esse padrão. 1, 2, 3, e a partir do 3 vai crescendo de 3 em 3. E para os submúltiplos a mesma coisa. 1, 2, 3, e a partir do 3 vai diminuindo de 3 em 3. Então, aqui você já sabe pronunciar essas unidades de medida. Volume, por exemplo, que eu ainda não falei. Se eu quiser usar a unidade litro, litro, decalitro, hectolitro, quilolitro, megalitro, gigalitro e assim por diante. Submúltiplos, decilitro, centilitro, mililitro, microlitro, nanolitro e assim por diante. Você vai ter a unidade principal aqui, que você vai escolher, que pode ser comprimento, pode ser área, pode ser massa, pode ser volume, você coloca aqui. E essa unidade que você escolher, ela vai ter múltiplos e vai ter submúltiplos. Depois disso, você vai analisar o padrão com que esses múltiplos vão crescendo e os submúltiplos vão diminuindo. Um outro exemplo, para unidade de medida de corrente elétrica, o ampere. Geralmente, os exercícios eles vão trabalhar com corrente pequena. Então, você vai ter algum exercício lá falando assim... calcule a tensão quando a resistência vale 5 ohm e a corrente vale 2 microampere. Se é microampere, é um submúltiplo de ampere. Ampere é aquela letrazinha A. Se eu quero trabalhar com correntes pequenininhas, então você tem que trabalhar com os submúltiplos. Então você tem deciampere, centiampere, miliampere, microampere. Geralmente se trabalha até com nanoampere. E depois tem picoampere, femtoampere, attoampere, zeptoampere e otoampere, mas é tão pequeno que nem se usa isso aqui. Então, os exercícios, geralmente, eles vão te cobrar até nanoampere. Então, microampere, exemplo, eu tenho 2 microampere. 2 microampere. O que significa 2 microampere? Significa 2 vezes 10 elevado a quanto? Microampere menos 6 ampere, porque esse micro aqui já é esse 10 elevado a menos 6. É a mesma coisa que você pegar esse 2 aqui e andar com a casa 6 vezes para trás do 2. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0,0000002 ampere. E aqui você tem o microampere. Tá bom? E, por exemplo, na área da informática, você tem o byte. Se você colocar o byte aqui, os múltiplos dessa unidade vai ser decabyte, hectobyte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte e ottabyte. Ainda no mundo da informática, quando você quer tratar de velocidade do computador, você vai utilizar o FLOPS, F-L-O-P-S, que no inglês significa Floating Point Operation per Second, operação de ponto flutuante por segundo. E é esse camaradinho aqui que vai definir a velocidade da máquina. Exemplo, a Apple em 2017 ela lançou um computador chamado iMac Pro. Esse iMac Pro ele tem aproximadamente 11 teraflops. O que seria esse 11 teraflops? O tera vai ser 10 elevado a 12 trilhão. Ele faz 11 trilhões de operações de ponto flutuante por segundo.
Então, se você colocar o flops aqui, você vai ter flops, decaflops, hectoflops, kiloflops, megaflops, gigaflops, teraflops. Os supercomputadores eles estão nessa faixa de petaflops. E os computadores do futuro, eles serão da faixa de hexaflops. Depois você tem zetaflops e iotaflops. Claro, como a gente quer sempre velocidade de operação alta, você nunca vai trabalhar com as operações baixas. Sempre com operações altas. Então você vai trabalhar com os múltiplos dessa unidade flops. E não com esses submúltiplos aqui. Que seria deciflops, centiflops, miliflops, microflops, nanoflops e assim por diante. Para você que gosta de informática, vou dar alguns exemplos de supercomputadores aí. Você tem o Fujitsu K. Fujitsu K. Esse Fujitsu K, ele roda aproximadamente 10,51 petaflops. 10,51 petaflops. E a gente tem um outro exemplo também, que é o Sequoia. O Sequoia ele foi lançado em 2012. Sequoia. Ele roda aproximadamente 20 petaflops. E você tem também o Summit, de 2018. Ele roda na faixa de 200 petaflops. Teria uma quantidade de cálculo de 200. O peta é quadrilhões, então seria 200 quadrilhões de operações por segundo. Esse Sequoia seria 20 quadrilhões de operação por segundo. E assim eles foram inventando computadores cada vez mais rápido. Só para você ter uma ideia, esse Summit aqui ele é 1 milhão de vezes mais rápido do que um computador comum. Então o poder de cálculo desse supercomputador ele é incrível. Mas existe uma máquina que supera todos esses computadores. É uma máquina chamada cérebro. O nosso cérebro ele funciona numa faixa de 1000 a 1 milhão de petaflops. Então, se um dos computadores mais rápidos que existem no mundo é de 200 petaflops e o nosso cérebro é de 1000 a 1 milhão de petaflops, então é sem comparação. É estrondoso o que o nosso cérebro pode fazer. É uma capacidade de operação muito grande. Geralmente, quando você vai fazer conversão de unidade para comprimento, para área, para massa, para volume, vai aparecer aquela régua com os múltiplos e submúltiplos. E geralmente essa régua ela vai do quilo até o milli. Então é como se eu tivesse pegado essa régua aqui, ó. Eu tenho a unidade principal, acima dela eu tenho 3 múltiplos e abaixo dela eu tenho 3 submúltiplos. 3, 3. Então eu vou pegar essa régua aqui e vou deitar ela bem aqui para você analisar como é que fica. Então eu tenho 3, 1, 2, 3. Aqui serão os múltiplos. Aqui eu tenho a unidade principal. E para baixo eu tenho 1, 2, 3. Eu peguei essa régua aqui, que vai do quilo até o milli, e deitei ela aqui, tá? Unidade principal. Aqui eu tenho os múltiplos. E aqui eu tenho os submúltiplos, tá? Então eu tenho o quilo, que é o K, eu tenho o hecto, que é o H, tenho o deca, que é o DA, tenho uma unidade principal. Agora descendo para os submúltiplos eu tenho o dec, que é o D, eu tenho o cent, que é o C, eu tenho o milli, que é o M. Agora se eu escolher a unidade de comprimento metro, eu coloco o metro aqui e depois vou acrescentando esse metro do lado de cada letra. Então tenho metro descendo os submúltiplos. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Agora para cima, decâmetro. Aí coloco o metro aqui, decâmetro, coloca um M aqui, hectômetro. Coloco um M aqui e fica quilômetro. Ah, mas eu quero escolher unidade de massa, o G, a grama lá.
Ah, coloca grama, beleza. Então eu apago o Mzinho aqui. Aí agora eu só coloco o G, tá? Decagramo, hectogramo e quilogramo. Agora para baixo eu tenho decigramo, centigramo e miligramo. Pronto. A mesma coisa vai acontecer para qualquer outra espécie de unidade, tá? Você vai escolher a unidade principal e colocar no meio, tá? Subindo eu tenho 13 e descendo eu tenho 3. DAHK, DCM.